Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho comentar um livro que eu li aqui no Kindle, Dentro do Segredo, uma viagem pela Coreia do Norte, do José Luiz Peixoto. Há poucos dias eu deixei no Instagram um pedido, pedindo que me sugerissem livros para compreender melhor a Coreia do Norte. Aí algumas pessoas me sugeriram esse, mas esse eu já estava lendo, já estava finalizando a leitura, e sugeriram outras coisas também. Me sugeriram aquele sobre o qual eu já fiz resenha, a Revolução Coreana, e eu agradeço a todos, se todos que comentaram lá me seguem aqui, eu agradeço a todos que deixaram contribuição. O José Luiz Peixoto é um escritor português, eu até tenho um livro dele aqui, que acho que é autobiografia, e nesse livro aqui, ele conta uma viagem que ele fez, como se fosse um diário de bordo, um relato de viagem que ele fez para a Coreia do Norte em 2012. E 2012 era um ano muito especial, um ano comemorativo para a Coreia do Norte, que é o centenário do grande Kim Il-sung, que é o grande líder lá dos norte-coreanos. A Coreia do Norte, desde a sua criação, criação entre aspas, por quê? Porque não existe uma Coreia do Norte. Nós aqui do Ocidente que chamamos Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já expliquei para vocês no outro vídeo que eu fiz. Os Estados Unidos que traçaram lá uma divisão artificial pelo paralelo 38, Norte e Sul. Os sul-coreanos, eles chamam o país de Coreia. Os norte-coreanos também chamam de Coreia. Ambos os lados querem a reunificação, mas eles não se percebem como dois países diferentes. Nós aqui fazemos essa distinção, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Antes de continuar a história, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros aqui, toda semana tem conteúdo novo, tem duas opções, dois níveis ali de participação. Toda semana tem conteúdo novo, tem leitura compartilhada, tem comparação de filme com livro, enfim, interpretação de contos, bastante coisa diferenciada. Então dê uma olhadinha aqui na opção que você pode se interessar. Voltando para cá, para a história. Por ser centenário do grande líder, eles chamam o Kim de grande líder. Então havia muitas comemorações. Só para vocês entenderem, com a Guerra da Coreia, durou de 1950 a 1953, houve essa divisão. Um pouco antes disso, em 1948, este Kim, ele se tornou o grande líder lá da região norte. Líder contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinham baixado lá na Coreia. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos ficou do lado do vencedor e jogou bomba lá no Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos ocuparam o Japão. Como a Coreia era a colônia do Japão, os Estados Unidos também ocuparam a Coreia. E eles queriam combater a ameaça comunista do norte, dos norte-coreanos, que já tinham ali toda a experiência de resistência por conta dos japoneses, na resistência contra a colonização japonesa que já acontecia desde o começo do século XX. Contei melhor essa história no vídeo Revolução Coreana, por isso que eu não vou repetir aqui tudinho, tô só destacando os pontos para a gente entender melhor. Então, este Kim, em 48, ele se tornou líder para combater os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam querendo ali acabar com o comunismo. Tanto que depois, em 1950, teve a guerra, que durou 3 anos e nenhum dos lados venceu. E a guerra não acabou, até hoje, eles estão em armistício, então estão um período assim de paz, mas a guerra não acabou. Os Estados Unidos estão lá na Coreia do Sul, o exército coreano, ele é subordinado ao exército americano, os generais do exército coreano são americanos. Quem assiste Dorama percebe uma grande influência americana ali na cultura coreana, do sul-coreano. Depois desse Kim Il-sung, o filho dele, depois que ele morreu, em 94, o filho dele, o Kim Jong-il, assumiu o poder, ficou um pouco tempo, de 94 a 2011. Em 2011, o filho do Kim Jong-il, que é o neto do grande líder, assumiu o poder, e é este que a gente tem até hoje, é este que a mídia pinta como louco, como estrambelhado e tal. Então a gente tem aqui 3 líderes, 3 Kims, avô, pai e filho. Então, aqui neste livro, o Peixoto está narrando a visita que ele fez lá na Coreia do Norte, e ele narra tudo. Desde quando chega no aeroporto
e, enfim, faz visita guiada, claro, não fala lá o idioma e tal. Aí tem uma guia que interpreta tudo em inglês. E aí a gente tem as impressões dele sobre um país que é muito fechado, né? Que é muito diferente. Ele vai narrando curiosidades e a gente percebe que ele não aprecia muito, não que ele não aprecia a experiência de estar lá. Para ele é tudo diferente, como seria para qualquer um de nós. Mas muitas das coisas que ele vê lá, por lá, ele não aprecia. Então, uma coisa é você não apreciar o fato, outra coisa é você não apreciar a experiência de conhecer o fato. A experiência parece que ele aprecia, o fato não. Então, é isso que a gente chama de falta de liberdade dos países socialistas. Então, essa falta de liberdade que as pessoas sempre reclamam, tal, é uma das coisas que ele mais, assim, estranha. Não é que estranho porque eu não conheci, porque todo mundo conhece, ouve falar, mas vivenciar, experienciar é diferente, né? Então, incomoda. É um controle, então ele não podia usar celular, aprendeu tudo e tal. E a gente acha um horror, né? A gente que tá aqui no Ocidente pensa, nossa, essa falta de liberdade não dá. Mas percebo que tem um paradoxo aí. Eu não tô falando que é bom, hein? Senão vão falar que eu sou comunista e tal. Mas é que eu costumo problematizar as coisas. Percebo que esses países ditos comunistas, mas que na verdade são socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, China e tal, eles são fechados por quê? Por conta do capitalismo. Então, é o capitalismo que, na verdade, obriga esse fechamento. Eles se fecham para se defenderem das ameaças capitalistas, porque os Estados Unidos vivem tentando acabar com esses países, né? Tem a guerra lá na Coreia, teve a guerra no Vietnã, sempre os Estados Unidos. Então, eles se fecham porque inúmeras vezes, de uma maneira ou de outra, os Estados Unidos quiseram acabar com o país, subjugar esses países todos. Então, eles se fecham para se proteger. Se a gente pensa, os Estados Unidos que se dizem a terra da liberdade, da democracia, que não sei o quê, como é que eles fazem isso? Como é que eles defendem a liberdade? Mas eles defendem essa liberdade, mas a liberdade deles fazerem o que quiserem com os outros. Não é uma liberdade para todos, é a liberdade para eles serem donos do mundo, né? Se sentirem, pelo menos. O embargo, e aí já toco no outro ponto que reclamam desses países, a falta de recursos, falta de infraestrutura. Também é por conta dos Estados Unidos que embarga. Então, por que não deixa, já que falam que o capitalismo é superior, se pregam a liberdade e falam que o capitalismo é um sistema superior, então por que precisa eliminar o outro? Vai falar, outro ameaça para quem? Os Estados Unidos que ameaçam, o capitalismo que ameaça o socialismo não ameaça ninguém. Os países querem viver ali da forma que eles decidiram viver. Estão ameaçando os Estados Unidos como? Os Estados Unidos que ameaçam esses países. Então, eles embargam comércio exterior. Então, os Estados Unidos não faz comércio exterior com esses países e proíbe outros países que fazem comércio com os Estados Unidos de comercializarem com esses países, né? Então, sofrem sanções. Então, a questão da pobreza, que todos reclamam, também é por conta do capitalismo, também é por conta dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que normalmente fazem isso. Então, os dois maiores problemas vêm por ameaça de fora. Com isso eu tô falando que um país socialista é bom ou ruim, não sei o quê. Como é que eu vou saber? Eu nunca fui no país socialista e mesmo que eu fosse, seria uma visão como a do Peixoto, assim, de uma turista. Quem pode dizer se o regime é bom ou ruim é quem vive lá. E isso ficou claro para mim quando eu li O Fim do Homem Soviético. Fiz 2 vídeos sobre isso, as pessoas relatando o fim da União Soviética e muitos lamentando o fim, porque era uma questão existencial combater o capitalismo para eles. Porque para eles era uma questão essencial viver daquela forma, de maneira não capitalista. Então, quem pode dizer se é bom ou ruim é quem experimenta. Os países têm que ter autonomia, as pessoas têm que ter autonomia para viver como elas querem. Aí muita gente fala, mas se fosse bom mesmo, não teria gente fugindo de não sei o que, não sei o que. O Brasil é um país democrático. Quando venceu o ex-presidente que tivemos, muita gente saiu do Brasil. Quando venceu agora o atual presidente, também muita gente saiu ou disse que ia sair, não sei. Aí eu não sei de números, mas
As pessoas não são obrigadas a ficarem se elas se desagradam do regime. E isso acontece em nações democráticas também. Então, eu estou falando tudo isso para defender a Coreia do Norte. Gente, eu não conheço. Eu só peço, assim, uma avaliação sensata, né, das coisas. Voltando aqui para a história. Depois dessa ilação gigante, voltando aqui para a história. Ele relata essas coisas, né, esses estranhamentos, todos com isso, e ele vai visitando vários lugares, visita museu, visita um monte de coisa. Então o relato dele é sobre isso, a experiência dele visitando. Aí tem uma guia que é a Kim, e ela que vai traduzindo para ele. Ele percebe que ela vai traduzindo tudo que é imperialismo, capitalismo, tarará, tarará, ela traduz como os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América. O opressor, os Estados Unidos da América. Não deixa de ser, né? O que fica claro aqui é uma devoção a esses líderes, e aqui mais especificamente ao primeiro, porque é o centenário de comemoração. As estátuas deles para todo lugar, né? Parece assim um culto a esses personagens, a esses líderes, né? Mas aí, gente, é da cultura deles, porque fazer isso não sei, é obrigatório, não sei, enfim, não sei, mas é da cultura dele. Aqui a gente cultua outras coisas, a gente cultua corpos bombados, a gente cultua coisas que também não tem sentido, é outro tipo de culto, mas que também não tem sentido, né? Aliás, muitos podem dizer que culto nenhum tem sentido, mas enfim, a gente tem que perceber que, por mais que a gente estranhe o que acontece num país que a gente considere bem diferente, nós temos práticas parecidas aqui relacionadas a outros objetos, a outras coisas, né? Então, aos olhos deles, nós somos esquisitos também. E uma coisa que o autor comenta é que ele comeu carne de cachorro. Então, assim, sopa de carne de cachorro frito e tal. E ele nunca pensou que fosse passar por essa experiência, mas ele comeu carne de cachorro. Ele comeu, não achou ruim, mas a ideia de comer carne de cachorro era uma coisa que eu assustava. Então, assim, foi escovar os dentes, porque não queria ficar com carne de cachorro entre os dentes. Foi fazer isso porque não queria carne de cachorro. Mas a experiência de comer carne de cachorro, o gosto da carne, não, ele não falou nada negativo sobre ela, né? Mas eu acho um pouco assustador. Carnes não convencionais, eu realmente fico sempre com o pé atrás, né? Comer coisas estranhas nos outros países é uma coisa que eu não costumo fazer. Agora, também uma coisa muito positiva que ele observou aqui, né? A gente sabe que tudo tem um lado bom e um lado ruim. É que ele viu acho que é uma garotinha muito pequena mesmo, assim, menos de 10 anos, andando sozinha no metrô. E ele comenta, né, que isso em qualquer grande capital aqui do Ocidente isso seria impossível. E a gente sabe que realmente seria impossível. Então lá, tranquilo. Agora eu vou ler uns trechinhos que eu destaquei aqui. Atualmente, a Coreia do Norte é o país mais militarizado do mundo. Com 24 milhões de habitantes, tem o maior exército do mundo, com mais de 1,1 milhão de soldados armados, cerca de 20% de todos os homens entre os 17 e os 54 anos do país. Isso eu não sabia. A ideia Juche afirma o patriotismo nacionalista à frente de qualquer outro valor. O trauma da colonização japonesa e a violenta intervenção americana na guerra deu força aos argumentos. O aparente estilo leninista, maoísta do discurso é apenas uma contingência histórica. É uma forma de contribuir ainda mais para a divinização do líder, dando a entender que Kim Il-sung era um ideólogo tão credível quanto Lenin ou Mao. Ele está aqui no começo, né, dos relatos dele, dando um panorama, explicando como é a Coreia do Norte. Essa filosofia, essa ideia, tem gente que chama de ideologia, tem gente que chama de filosofia Juche. Eu expliquei lá no outro vídeo da Revolução Coreana, aqui só vou pincelar, que é uma ideia de autonomia, de o país ser autônomo, e ele segue os princípios dessa filosofia. O secretismo e as enormes idiosincrasias dessa sociedade fazem com que o olhar do visitante seja muito conduzido por aquilo que leu em livros antes de chegar. Ao fazê-lo, parece-me, acaba por procurar na paisagem exemplos do que já sabe. Por isso, a interpretação que cada um faz depende dos livros que leu. E é interessante ele dizer isso, porque ele tem consciência de que a gente já chega com ideias pré-concebidas. Então, se chega até nós notícia que o cara é louco e tal, porque eu já li, já ouvi isso em vários lugares. Aí se eu um dia pisar na Coreia do Norte, agora não, porque eu tô lendo outras fontes, mas se eu tivesse só com fontes que dissessem isso, se um dia eu pisasse na Coreia do Norte, eu já ia com essa ideia de que o cara é realmente louco, porque nos fazem acreditar nisso.
E convém muito, né, que a gente acredite nisso. Quando falam sobre a árdua caminhada, os norte-americanos parecem referir o embargo imperialista e as cheias. De fato, o país sofreu cheias de enorme violência. As de 1995 destruíram toda a produção agrícola e 85% da produção hidroelétrica do país. Independentemente das causas, as consequências foram devastadoras. Consoante se consideram fontes do Estado norte-coreano ou das organizações internacionais, o número de mortos ligado à grande fome oscila entre os 240 mil e os 3,5 milhões. O intervalo é bastante grande, mas a tragédia é extrema, mesmo aceitando os muito improváveis números mais baixos. Talvez não seja demasiado repetir, na última década do século XX, na Coreia do Norte, entre 240 mil e 3,5 milhões de pessoas morreram à fome. Morreram de fome por quê? Por conta de embargo. A Coreia do Norte, apenas 16% do país é agricultável. Eles conseguem plantar, porque a gente tem ali uma região muito montanhosa. E se sofre embargo, não, proíbem relações comerciais, como é que eles sobrevivem? Quando havia ainda a União Soviética, eles recebiam muita ajuda. Acho que hoje ainda recebem um pouco da China e tal. Era a China e a União Soviética, hoje acho que um pouco da China. Mas vocês percebem que tem toda uma política aí para fazer esses países minguarem. E acho que eles morrem de fome por conta do regime do país que é socialista. Não, eles morrem de fome por conta do sistema capitalista e outros países os quais querem que eles realmente pereçam. Porque qualquer país, não importa se socialista ou capitalista, se sofre embargo, se não consegue comercializar, se é um país pequeno, país como, sei lá, Japão, esses países que não têm área agricultável, o risco de morrer de fome independe do regime, né, se é socialista ou não, o risco é muito grande. Um país como o nosso aqui no Brasil já é mais difícil, porque a gente tem muita terra agricultável, dá para plantar, mas outras regiões não são assim, né? Foi por essa razão que os vikings invadiram a Inglaterra no século IX e por aí vai. E aqui a gente tem um pensamento do Peixoto. Sou contra os regimes totalitários e ditaduras. Nenhuma intenção aqui de defender a ditadura soviética ou qualquer ditadura de origem comunista. Mas é importante afirmar que a ditadura que se vive na Coreia não é uma ditadura dessa natureza. Não é. Esse parece-me um conhecimento fundamental acerca desse país. Quem diz que a Coreia do Norte é a ditadura comunista mais severa do mundo está errado. Quem diz que é o último reduto do stalinismo está errado. A Coreia do Norte é uma ditadura severa, provavelmente a mais severa do mundo, mas não é comunista. A Coreia do Norte é o último reduto de alguma coisa, muito provavelmente também é o primeiro e único reduto dessa mesma coisa, mas não é stalinista. Com isso que ele diz aqui, o que ele está dizendo? Ora, quem é comunista aí pode até explicar isso melhor do que eu. É que as experiências socialistas, elas são únicas. Cada país vai viver a sua experiência. Então, não adianta tentar aplicar o modelo de um país no outro e achar que vai ter os mesmos resultados, né? Isso não acontece nem com política pública. Imagina um sistema econômico, um regime político. E aqui ele comenta um pouco da filosofia Juche. Ele fala, a primeira organização estrangeira para o estudo da ideia Juche surgiu em 1969 no Mali. Quase 10 anos depois, em 1978, com funções de coordenação, foi criado o Instituto Internacional da Ideia Juche. Até 1985, fundaram-se 50 associações estrangeiras dedicadas à difusão e ao estudo dessa ideologia, com comitês continentais na Europa e na África. Nos anos 1980, foram realizados mais de 20 seminários internacionais continentais e intercontinentais sobre essa filosofia que preza a autonomia dos povos do país e tal. E lá na Coreia do Norte, há um museu de atrocidades americanas, que tinha 16 salas, começando por aquela em que explicava como a Coreia do Norte tinha sido provocada pelos americanos. A partir daí, a guia do museu começou a descrever-nos histórias de horror. 389 mortos, 1.245 mortos, 22.717 mortos. O número de mortos era sempre exato, nunca arredondado.
As paredes estavam cobertas de fotografias a preto e branco que muitas vezes mostravam o rosto dessas pessoas quando ainda não sabiam que estavam para morrer. Olhavam-nos com curiosidade, ignorantes do seu destino. Até a mim, que ainda não tinha nascido e que não sou americano, me faziam sentir um pouco culpado. Percebam que eles têm um museu para fazer com que a população não esqueça nunca. É isso que mantém a filosofia e a resistência viva. A gente não pode esquecer o que aconteceu com os nossos antepassados. A gente não pode deixar a história de lado e ficar só com as notícias do presente. Ao contrário do que acontecia com outros países considerados hostis, como os Estados Unidos ou o Japão, não havia condenação explícita do povo sul-coreano, apenas dos seus dirigentes. Falava-se bastante da reunificação, sempre segundo os planos e as palavras de Kim Il-sung. Esse era um objetivo que se pretendia alcançar, sem qualquer influência ou intervenção dos americanos. Na Coreia do Norte, quando o mapa do país era mostrado, fosse em que contexto fosse, a península nunca se apresentava dividida. O mapa incluía sempre as duas Coreias. Aquela ideia que eu falei, né, que eles não se percebem como dois países diferentes. E eles não veem o povo sul-coreano como algozes, né? Eles veem o quê? Quem os colonizou, o Japão, e depois os Estados Unidos, que também exercem ali uma espécie de colonização ainda até hoje. E aí, aqui já no finzinho, é o último trecho que eu destaco, quando ele já tá indo embora, ele já tá entusiasmado, né? Aí ele fala, entusiasmo porque estava farto de tanto controle, da lógica que norteava aquele culto, estava farto do medo. Sentia comichão na palma das mãos quando me lembrava que, após algumas horas, voltaria a ter meu telemóvel e, sempre que quisesse, poderia telefonar aos meus filhos, enviar mensagem aos meus amigos. Tinha saudades da internet e da publicidade do trânsito. Ele estava com saudade da vida dele, né? Então, aqui é o relato da experiência dele, as observações dele são bem interessantes e eu acho que qualquer um de nós que fosse para lá teria impressões parecidas com as dele, certo? Esse vídeo está muito longo, paro por aqui e me digam o que vocês acharam, o que vocês conhecem sobre a Coreia do Norte, o que mais vocês me indicam ler sobre esse país, eu adoro saber. Obrigada, beijos e tchau, tchau.